E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Recuperaram o ânimo? Estão ainda deprimidos? Indiferentes? A situação é difícil. Eu confesso a vocês que eu, nesse momento, eu vivo um momento de torcedor. O torcedor é aquele que acredita em tudo. É o torcedor. Vai dar para ser campeão. Sabe como é que é? Agora, racionalmente falando, com base no que eu estou vendo, eu não acredito. Estou absolutamente sem esperança. Acho que hoje a possibilidade do Santos ser rebaixado é maior do que do Vitória. Embora os números mostrem o contrário. Quando eu falo em números, eu falo da Universidade Federal de Minas Gerais, do Infobola, eles mostram que a possibilidade do Vitória cair hoje é maior do que a do Santos. Mas o Vitória está no viés de alta. 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota. Está no viés de alta. O Santos está naquele não chove, não molha. 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Ou seja, está naquele chove, não molha. Eu vou falar sobre isso com vocês. Eu fiz umas contas aqui. Vamos falar do time que voltou a treinar, porque ontem eles estavam muito cansados, eles tiveram que descansar. Vamos falar também do Marcelo Teixeira, que eu quero abrir esse vídeo hoje falando dele. Marcelo Teixeira, em entrevista lá ao BarbaCast, entre outras pérolas, disse o seguinte: já estamos preparando a programação para o ano de 2026. Ou seja, o ano que vem. Como assim? Você não sabe que série o Santos vai jogar? Se o Santos jogar Série A, o dinheiro é um. Se jogar Série B, o dinheiro é outro. Se jogar Série A, o Neymar pode ficar. Se jogar Série B, o Neymar com certeza vai embora. Se ele ficar, os patrocinadores, muito provavelmente, manterão o dinheiro que foi aportado ao Santos nesse momento. Se for para a Série B e o Neymar vazar, como é que fica? Tem alguma cláusula dizendo, ó, o Santos caiu, o Neymar foi embora, o dinheiro vai ser outro? A gente não sabe. Como é que você vai trabalhar? Você vai procurar jogador de Série A ou jogador de Série B? Porque o jogador de Série A tem um custo. O jogador de Série B tem outro. Hoje o Santos tem a 4ª maior folha da Série A do Campeonato Brasileiro. Se for para a Série B, é impossível sustentar essa folha. Impossível. Quer dizer, você diz que vai pagar e não paga. Por exemplo, vocês têm alguma garantia de que o Santos vai pagar o Alex Duarte e o Adonis Frias? Eu tenho pena de quem vendeu. Eu duvido que o Santos vai pagar esses jogadores. Duvido. Esses 2 casos, rapidamente, vão parar na FIFA. Vão parar na FIFA. O Santos não vai pagar. Daqui a pouco, se ele mantiver um status de time com jogadores lá de Série A na Série B, vai atrasar o pagamento. Porque a irresponsabilidade é a marca registrada dessa administração Marcelo Teixeira. Porque eu não sou de planejar. Eu já falei várias vezes sobre isso. Então, quer dizer, o Marcelo Teixeira vem a público e tem um descaramento de dizer, numa entrevista, que o Santos está pensando em 2026. Que jeito! Isso é mentira! Isso é impossível! Impossível! Ele vai procurar jogadores, que jeito? Gente, aí você começa a entender por que o Santos está numa situação dessa, né? Porque não há planejamento, não há gestão. O Marcelo Teixeira é um horror. Ele é abominável como dirigente. E ele debocha da cara do torcedor do Santos, da sua cara, da minha cara, da nossa cara, o tempo todo. Mas conta com a conivência do Conselho Deliberativo. Ah, senhor Mano, mas de novo esse papo. Gente, nós não podemos deixar isso passar em branco. Não podemos escantear isso no momento. Sabe o que eu acho engraçado? Muita gente reclama, pô, mas esse papo de novo, e depois quer cobrar a torcida organizada. A torcida organizada não faz nada. Não, mas e você? E eu? Estamos fazendo alguma coisa? Eu estou fazendo. Eu estou batendo nessa tecla. Eu estou mostrando. Eu estou apontando o dedo. Para tudo de errado está sendo feito no Santos. E principalmente para o Marcelo Teixeira, cujo braço direito é o filho dele. Um menino de 29 anos de idade, o Marcelinho Teixeira, que não conhece nada da vida.
Nada, absolutamente nada. Eu acho que ele nunca viu o Santos ser campeão. Porque faz tempo que o Santos não ganha nada. O último título foi em 2016. Quanto tempo faz isso? 9 anos. É, ele viu, vai. Ele tinha 20 anos. Não viu nada. Ele viu títulos paulistas. Ele não deve lembrar do Neymar, jogando na primeira fase do Santos. Mas esse é o braço direito do presidente Marcelo Teixeira, porque é o filho dele. E o braço esquerdo dele é o Alexandre Matos, que é uma grande decepção neste momento, trabalhando como CEO do Santos. Não faz nada, absolutamente nada. Nada, nada, nada. Pessoal, vamos lá então? Pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, dê um like, ative o sininho, hype esse vídeo. Tudo isso é muito importante para fazer esse canal continuar crescendo, tá? Eu noto um desânimo muito grande da parte de vocês, mas eu vejo que bem devagarzinho, mas ele tá crescendo. Os vídeos também estão recuperando fôlego. Vejo também isso, tá? E a gente não pode deixar também de falar da GoCase, que é parceira desse canal, gente. É, isso aí. Ajuda muito esse trabalho aqui. GoCase, que nesse mês de outubro, usando o meu cupom, vai te dar 5% de desconto na maioria dos produtos que estão lá à sua disposição. Olha o QR Code aí. Ou então, se você quiser entrar pelo computador, gocase.com.br/Santos. Se você torcer para um outro time, barra o time que você torce. Porque tem de tudo lá. De tudo. E se a sua compra atingir R$190 ou mais, 3 vezes sem juros no cartão. Tem muita coisa legal, gente. Não perca essa oportunidade, tá? Tem essa garrafa Fresh, que eu adoro, tá? Tem a garrafa Urbana. Tem as capinhas. Então, gente, tem muita coisa para você se deliciar no site ou entrando pelo QR Code da GoCase. Agora, não se esquece, hein? Usa o meu cupom GOSORMANI, tá bom? Repetindo, 5% de desconto você encontra nos produtos e compras de até 190, a partir de R$190 ou mais, 3 vezes sem juros, tá bom? Gente, é o seguinte, aquilo que todo mundo está falando, né? Calculadora hoje é o objeto não é o objeto de desejo, é o mais valioso, é o objeto mais valioso do torcedor do Santos no momento, porque o torcedor do Santos hoje caminha de mãos dadas com a calculadora, que é o que resta fazer. Com o Vojvoda, o Santos fez 8 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O aproveitamento dele é de 41,6%. 41,6%. Mas é bom lembrar que desses 8 jogos, 5 foram na Vila Belmiro e 3 fora. O Santos ganhou na Vila Belmiro do São Paulo e do Corinthians. E empatou com o Fluminense, Atlético Mineiro, Santos e Corinthians ele venceu na Vila. Empatou com o Atlético Mineiro e o Grêmio na Vila Belmiro. E perdeu para o Vitória. Então, portanto, de 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Fora, ele conseguiu empatar com o Atlético e com o Bragantino e perdeu para o Ceará por 3-0. Então, nesses 5 jogos em casa, o aproveitamento do Vojvoda é de 53,3%. Ele conquistou 8 pontos. 8 pontos. Nos 3 jogos fora, o aproveitamento do Vojvoda foi de 22,2%. Ele conquistou 2 pontos fora. Em 3 jogos, em 9 pontos, ele conquistou 2. Então, um aproveitamento de 22,2%, tá? Em 5 jogos em casa, ou seja, em 15 disputados, ele conquistou 8, ou seja, 53,3%. Faltam 5 jogos em casa e 5 jogos fora. Se ele obtiver esse mesmo aproveitamento, o Santos vai conquistar no máximo 11 pontos. Ele tem 31 no momento, ele vai chegar a 42. 42 só um milagre vai salvar o Santos. Como é que eu cheguei nesses 31? Usando exatamente o percentual. Se o Santos tem 15 pontos para disputar em casa,
com aproveitamento de 53,3%, então ele vai conseguir 8 pontos. 8 pontos. Se ele tem 22,2% de aproveitamento fora de casa e vai disputar 15 pontos, 22,2% de aproveitamento em 15 pontos dá ao Santos 3 pontos. Então, 8 em casa, com 3 fora, 11, com os 31 que o Santos tem, dá 42. Duro. Muito difícil. Se ele mantiver o aproveitamento atual. Eu estou pegando o aproveitamento atual por quê? Porque o técnico do Santos hoje é o Vojvoda. E ele não vai sair. E não faz o menor sentido ele sair. Até porque ele é bom. Ele é bom. Ele chegou na metade de um trabalho mal feito. Esculhambado, no meio de uma esculhambação, num time em pandarecos. E está tentando fazer o que pode. Está tentando fazer o que pode. Então, não estou levando em consideração o aproveitamento do Santos como mandante e como visitante. Estou levando em consideração o aproveitamento do Santos apenas nas mãos do Vojvoda, como mandante e como visitante. Repito, se ele mantiver esse aproveitamento, ele vai chegar a 11 pontos, com os 31 que ele tem nesse momento, ele chega a 42, e só um milagre salva o Santos. Só um milagre salva o Santos. Entendeu? Eu já não estou nem pensando em contra quem fulano vai jogar, contra quem Beltrano vai, não estou pensando mais nisso. Tanto é que eu estou gravando esse vídeo agora, Internacional está jogando com o Bahia. Está jogando com o Bahia. Eu não estou nem aí, não estou preocupado, o bom seria o Bahia ganhar, porque o Internacional fica, eu não estou mais pensando nisso. Estou pensando apenas nos 45 pontos. Só e mais nada. Como o Santos vai fazer 5 jogos fora de casa, eu acho que é importante o Vojvoda começar a trabalhar esse time com 3 zagueiros. Pelo menos para jogar fora de casa. Para tentar somar ponto. Por quê? O Santos vai jogar fora de casa contra o Botafogo domingo, Palmeiras, Flamengo, Internacional e Juventude. Botafogo, eu acho difícil conseguir ponto. Palmeiras, impossível. Flamengo, impossível. Internacional, quem sabe? Juventude, é possível. Mas se você joga com 3 zagueiros, de repente você fecha a casinha, como o Vitória fez contra o Santos segunda-feira, você consegue de repente um contra-ataque, ganhar o jogo, quem sabe até empatar. Então eu acho que para esse jogo, o Vojvoda começou a trabalhar hoje, quarta-feira, quarta, quinta, sexta e sábado. 4 dias e domingo tem um jogo. 4 dias. Eu acho que ele tem que começar muito a pensar nessa possibilidade de 3 zagueiros. Até porque no meio da outra semana também não vai ter jogo. E o jogo seguinte é contra o Fortaleza em casa. Ele pode começar a pensar numa outra formação. Porque a realidade do Santos hoje é muito dramática. Ele joga em casa e joga fora. Fora, ele vai ter que ter um comportamento. Porque com o Vojvoda, fora de casa, como a gente viu, o aproveitamento é de só 22,2%. Ele precisa melhorar esse aproveitamento se ele quiser ficar na Série A. Para ele melhorar esse aproveitamento, ele não pode perder. Então ele precisa de 3 zagueiros. Então eu comecei a alinhar um Santos aqui, quero ver se vocês concordam comigo, com 3 zagueiros. O Alex Duarte, o Frias e o Luan Pérez. Esses 3 zagueiros. Então eu estava aqui pensando, porque o Duarte fica mais pelo lado direito, fez um lateral já na vida, o Luan Pérez também já fez um lateral na vida, o Duarte pelo lado direito, o Luan Pérez pela esquerda, o Frias faz a sobra, faz o meio. Então, o Santos pode perfeitamente jogar nessa formação na Vila Belmiro, porque ele pode projetar os 2 laterais, o Souza e o Igor Vinícius, para preencher o meio, e abre os 2 zagueiros, o Duarte pela direita e o Luan Pérez pela esquerda, como se fossem laterais apoiando. Claro, você segura um do outro lado, ou segura um pouco o Schmidt, para você poder dar profundidade para esses 2 zagueiros que podem fazer o lateral também. E aí você ganha no meio campo 2 laterais que são bons com a bola nos pés, principalmente o Souza. Então eu acho que o Santos tem que começar a pensar muito nisso. E aqui conversando com vocês, eu acho que até ele devia pensar assim até o final do campeonato. Até o final do campeonato. Você pode mudar, lógico. De repente você vai fazer um jogo em casa contra o Sport, aí não precisa de 3 zagueiros. Contra o Fortaleza, você tem que ganhar de qualquer jeito, não precisa. Mas você vai jogar em casa com o Palmeiras, você precisa de 3.
Você vai jogar em casa com o Mirassol, você precisa de 3. Você vai jogar em casa com o Cruzeiro, dependendo da situação, você vai precisar até de 4 ou 5, que é o último jogo da rodada. Então eu acho que o Vojvoda tem que pensar muito nisso. Agora, e o resto do time? Ontem, ou no vídeo passado, no retrasado, eu falei que eu tiraria o Brasão do gol. Ele não está vivendo um bom momento. Não está jogando nada. Ele está absolutamente inseguro. Absolutamente inseguro. E se tem uma posição que você não pode ter um jogador inseguro, é no gol. Qualquer outra posição, você vai se disfarçando ali. Você se encosta num cara, se encosta no outro, você se esconde, não recebe a bola, corre atrás do cara, dá uma pernada, faz uma falta. Agora, no gol não dá. No gol não dá. Eu, sinceramente, nessa reta final de campeonato, eu acho que o Santos deveria pensar com muito carinho na possibilidade de botar o Diógenes para jogar. Sormani, você tá maluco? O Diógenes não joga bem. Olha, a amostragem dele no time de cima não é ruim. Ele jogou contra o Atlético, quando o Brasão saiu machucado com aquela pancada na cabeça, ele jogou super bem. Ele fez um jogo no Campeonato Paulista contra Ituano, em Itu, jogou super bem. Eu trocaria. Eu colocaria o Diógenes, sinceramente. Eu perdi a confiança no Brasão. E vocês? Vocês perderam também? Então eu jogaria com Diógenes, Duarte, Frias e Lampérez. Igor Vinícius numa ala, na outra ala o Souza. Aí eu faria uma trinca à frente dos 3 zagueiros, para proteger bem. Schmidt, o Zé Rafael não vai poder jogar. Olha que droga. Então o Zé Rafael, que eu tinha colocado aqui na minha escalação, vai servir para o outro jogo, para os próximos compromissos. Aí você vai colocar quem? Eu colocaria o Rincon. Schmidt e Rincon em bom tempo. Colocaria esses 3. E lá na frente, Roleiser e Lautaro. Ou Roleiser e Barreal, mas principalmente eu colocaria o Lautaro, porque é um centroavante. Eu faria esse time para jogar. Vocês querem que eu repita? Vou repetir para vocês. Diógenes, Duarte, Frias e Luan Pérez. Igor Vinícius numa ala, Souza na outra. 3 ali no meio campo. Schmidt, Rincon e Bom Tempo. E lá na frente, Roleiser e o Lautaro Dias. É o que eu faria. Para tentar trazer pelo menos um pontinho do Rio de Janeiro. Ajuda. Ajuda. E muito. E muito. Entendeu? Vai ajudar muito. Seria legal se tivesse ali no lugar do Bom Tempo um outro jogador. Um cara que tivesse um poder de marcação melhor e que tivesse vivendo uma fase melhor. O Bom Tempo não está jogando nada, gente. A gente está vendo isso. A atuação dele contra o Corinthians e contra o Vitória não foi boa. O Vitor Hugo, não, nem pensar. Aí eu escalo Bom Tempo. O Ian, consegue botar o Ian agora? Não dá. Ah, Sormani, vamos passar então o Rincon para o lado direito, o Schmidt centralizado, o Rincon e coloca o Barreal ali. O Barreal já fez um ala. É uma ideia. O fato é que o Santos precisa sair dessa mesmice. Precisa mudar sua formação. E eu acho que ele tem que começar a pensar seriamente em jogar com 3 zagueiros. 3 zagueiros, 3 volantes, sendo que 2 deles saem bem para o jogo, tá? O Rincon não é tão bom como o Zé Rafael, mas o Zé Rafael está suspenso. Mas tudo bem, paciência. Ajuda a marcar juntamente com o Schmidt. Agora, uma outra possibilidade é você deixar com 2 volantes e você continuar com o Barreal no lugar do Bom Tempo. Você tem 3 zagueiros, Duarte, Frias e Luan Pérez, Schmidt e Rincon, aí você abre no 3, 4, 2, 1. Esses 2 seriam Barreal e Roleiser, e o 1 seria o Lautaro. Entendeu? Mas eu acho que alguma coisa tem que ser feita, gente. Jogar do jeito que está jogando, não dá. Com a formação que vem entrando em campo, não dá. Porque nos 2 últimos jogos, os 3 últimos jogos, a formação foi a mesma. A formação foi a mesma. Então, é chegado o momento de o Vojvoda se tocar, que não dá.
Alguma coisa tem que ser feita. Tá bom? Gente, eu queria destacar aqui alguns comentários de vocês que eu separei aqui para a gente sempre trocar uma ideia e mostrar para vocês que, uma vez mais, que eu estou aqui muito engajado com as mensagens de vocês, tá? Então, por exemplo, o Antônio Alves dos Santos, muito triste, Sormani. O que esses bandidos infiltrados de diretores estão fazendo com o nosso glorioso Santos Futebol Clube? É a indignação dele, que é a nossa. Entendeu? O Éder Storani, esse elenco é muito bom para a Série B do ano que vem. Quer dizer, mostra a descrença dele e é uma resposta ao Marcelo Teixeira, que disse ontem, na entrevista ao Barbacast, que o elenco do Santos é excelente. Excelente é o elenco do Flamengo, do Palmeiras, do Cruzeiro, do Santos é bom. O elenco do Santos é bom. Ficou bom. Foi melhorando à medida que o ano foi passando. Por quê? Porque se planejou mal. Aí teve que fazer contratações pontuais, que reforçaram o elenco. Mas você não tem entrosamento, o técnico é o quarto técnico da temporada, então acontece tudo isso. O Enilson Cunha diz, o Santos merece e precisa cair, pois está fazendo por merecer. Enilson, eu discordo de você, cara. O Santos não precisa cair. Se o Santos cair, o Santos vai acabar. Vocês não entenderam isso ainda? O Santos não tem o poder de um Flamengo, de um Corinthians, de um São Paulo, de um Palmeiras, ou de qualquer um dos grandes que ficam em outras capitais. O Santos é um time pequeno. Quando eu digo pequeno, estou dizendo que ele está situado numa cidade pequena, que o Santos é o único time grande que não está numa capital. Então ele não conta com as benesses do Estado. O Estado, ele fomenta muito os times. O Rio Grande do Sul, por exemplo, o Banrisul, ajuda muito o Grêmio Internacional. O BMG em Minas, também, com o Cruzeiro, com o Atlético, enfim. Eles contam com benesses do governo estadual, coisa que Santos não conta. Então o Santos é um time pequeno nesse sentido. Pequeno no sentido de que ele não consegue ter a mesma visibilidade que o time grande tem, quando ele se situa numa capital. Entendeu? Então, o Enilson, pelo amor de Deus, se o Santos cair, mais uma vez, gente, o Santos não resiste, ele não suporta. Ele vai acabar, cara. Vai acabar. Aí o OMC diz o seguinte, estou com você, Sormani, tem que demolir aquela espelunca. Chega! A espelunca está se referindo à Vila Belmiro. Não dá. O Santos teve 250 mil reais de lucro no jogo contra o Vitória. 250 reais não paga salário de jogador, gente. Isso em 4 jogos como mandante no mês dá 1 milhão de reais. Não paga o salário do Tiquinho. Não dá, gente. E o Marcelo Teixeira vem com essa falácia de que vai anunciar a venda de cadeiras, propriedades, naming rights. Conversa, gente. Não vai sair disso. É por isso que a gente tem que votar não ao novo estatuto e na próxima eleição varrer essa Belmirolândia do Santos. Porque não é só renovar o nome do presidente, é o Conselho Deliberativo também. Porque esse Conselho Deliberativo do Santos é tão maléfico ao clube quanto o presidente. Então precisa mudar tudo. Tudo. Não é só o presidente. Tem que mudar tudo. O presidente e também o Conselho Deliberativo. O Léo Miguéis. Não só me recuperei, como perdi totalmente a esperança. Não só não me recuperei, como perdi totalmente a esperança. É duro. Eu não vou te criticar. É o sentimento de muitos. O Igor, 972, está dizendo, Sormani, você é gigante, eu sou Corinthians. Vim para ver o choro santista, mas você é realista. Difícil não dar like e ripar. Honesto intelectualmente. Obrigado, Igor. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Eu tenho certeza que você se solidariza com o sentimento do torcedor do Santos nesse momento. Tenho certeza disso. Aí o E. Fernandes, 79, está dizendo, o bom de tudo isso é que temos um elenco bom para a disputa da Série B. Não é, cara. Esse elenco não pode ficar para a Série B. Ele custa uma fortuna, eu falei agora há pouco no vídeo.
Tem que mandar embora um monte de gente. Mas que jeito? Os contratos são tudo longos. Feito por quem? Pelo irresponsável do Marcelo Teixeira. Entendeu? O Luciano Trovan. Tudo na vida, gente, tem que ter planejamento. Imagina num clube de futebol. Exatamente. Não tem. Não tem. O Alan Patrick, deve ser Patrick Alan, deve ser Alan Patrick. Valeu, Sormani, só verdade. Obrigado, velho. Obrigado mesmo. O Nando Fernandes. O Santos não cansa de fazer o torcedor passar vergonha. É verdade. Triste, né? Mas é verdade. O Oswaldo Albino Cardoso. A maioria dos rivais está tirando sarro na cara do santista. É verdade. Fazer o quê? Não passa recibo. Se vier zoar vocês, faz que nem eu faço. Pô, vai cair, seu mano. Cara, eu acho que vai mesmo. Seu mano aí achou que ia ser campeão. Cara, naquele primeiro momento eu achava, mas agora quebrei a cara. Aí você desmonta o cara. Não vai brigar com o cara. Não passa recibo. Entendeu? O Antônio da Silva. O Santos deveria adotar o nome de Titanic Futebol Clube. O Gilberto Melo, elenco excelente para mim é do Mirassol. Excelente não é, vai. Mas é muito bom. Mas é muito bom. O Jairo Pereira de Melo, parabéns para quem elegeu o Marcelo Teixeira. Ele diz, Marcelo ultrapassado Teixeira. Aí o Rafael Oliveira, deve ser corintiano, tá aqui, veio me zoar. Acesso negado na Série A então pro Santão? Tá zoando. Eu vou dizer o que para ele? Se cair, você tem razão. O Santos começa a ter o acesso negado na Série A. Não, vai falar o que é mentira? Eu vou brigar com ele ou não? O Wesley Snipes. Série B, B de Belmirolândia. É isso aí. O Glênio Azevedo está pedindo para eu fazer um contraponto entre as gestões do Mirassol e do Santos. É uma boa ideia. É uma boa ideia. Uma boa ideia. O Eupídio Santana. Sormani, somos um time pequeno caminhando para a extinção. Pequeno o Santos não é. Mas que ele se caminha desse jeito para a extinção, ele caminha. O Michel D'Alessandro. Fecha as portas e faz um Santos novo. Só com a SAF. Só com a SAF. Esse seu pensamento, ele traz embutido o pensamento da SAF. Entendeu? O Márcio Jesus, esse jogo contra o Vitória foi determinante para o futuro desse clube. Ou seja, ele mostrando todo o desalento, a descrença dele em relação ao Santos na Série A do ano que vem. O Malaman. Força, Sormani, precisamos da sua liderança. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, velho. Mas tá difícil ter força nessa hora, hein? Tá difícil, você sabe disso. Clodoaldo Rogério. Fora Marcelo Teixeira, seu incompetente. Assina embaixo. O FS Guarulhos. Não adianta ficar com o brasão, Guilherme. Tem que mudar. Concordo. O José Newton Lima. A última esperança é a volta do Neymar e que ele jogue tudo que não jogou até agora. Essa é a esperança minha também. Não é a sua? Eu acho que é, porque do jeito que tá. Aí o Henrique Nakamura diz o seguinte: Neymar, se você é realmente santista, ajude o Santos. Abra mão do seu salário nos dias que você está sem jogar. É o mínimo que você precisa fazer. É um ponto de vista. Faz sentido, não faz? Paulo Pacioni, folha salarial de 30 milhões, inacreditável. Tem que cair mesmo. Gestão Marcelo Teixeira. Gente, já temos aí meia hora de live. De live não, de vídeo. É isso aí. Eu quis dar minha opinião, falar um pouquinho do dia a dia, projetar esse Santos e dar voz para vocês aqui também. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Amanhã a gente volta a se falar aqui nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal. Tomara que com outro espírito. Até.